Paz seja convosco. Quero desejar a todos um bom dia. E quero hoje convidar você a refletir comigo em Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos muito hoje em dia pessoas que, ao ter uma dificuldade, pessoas que têm dúvidas acerca daquelas decisões tão importantes que precisam tomar, às vezes procurando pessoas não capazes de instruir. Porque, por exemplo, se a gente pegar aí, vai que um homem com problema de família, não é? Tem aí atravessando uma crise conjugal, na educação dos seus filhos, ao invés de procurar alguma coisa que possa lhe dar garantia de que é uma coisa certa, por se aconselhar com os companheiros do botequim, por se acompanhar com o Joaquim, que também é separado, que seus filhos não moram com ele, pense que eu acho que não vai dar certo, né? Porque se ele não conseguiu cuidar nem da casa dele, né? Se ele não consegue resolver nem os seus próprios problemas, como que esse homem pode ser hábil para te aconselhar alguma coisa? E aí nós vemos muitas vezes, nós nos decepcionamos porque nós temos projetos, nós temos sonhos, e queremos compartilhar esses sonhos, esses projetos, queremos que as pessoas olhem para esse sonho, olhem para esse projeto com o mesmo entusiasmo que a gente. E aí a gente procura pessoas que não são assim voltadas a sonhar, né? São pessoas que vivem mediocremente, mas que também não têm perspectiva de vida. Não é feio, não é pecado, não é errado você ter um momento de adversidade na sua vida, mas feio é você se acomodar. Feio é você simplesmente achar que tudo é culpa da sociedade, do governo, da igreja, da ordem mundial, e não fazer nada para mudar sua própria vida, como muitos estão fazendo. Então, uma pessoa como essa também não deve ser muito boa para você compartilhar seus sonhos, seus projetos, né? A Bíblia fala também dos escarnecedores, daqueles que vivem zombando, daqueles que vivem fazendo piadinha. Então, quando você tiver um problema, quando você tiver que procurar um sábio conselho, quando você tiver que tomar uma decisão, ou até compartilhar seu sonho, procure pessoas idôneas para isso. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre prosperidade, né? Diz, verso que nós lemos, aleluia, o verso 2, vamos só um minuto aqui. O verso 3 diz: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a palavra de Deus, o Salmo diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, né? Não se relaciona com Cristo, não se relaciona com as coisas de Deus como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Ele não se relaciona com Deus apenas por uma religião, né? Não é uma obrigação para ele cumprir aquilo que a palavra de Deus pede para que ele faça, para que ele executa. Ele tem prazer, ele gosta, ele acha que a palavra de Deus é verdade, que ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ele vai se alegrar, ele tem prazer nisso. E além de ter essa alegria, né, porque quando se fala em religião é muito melindroso, né, porque falar de cristianismo, por exemplo, a gente fala, mas o Brasil é um país cristão.
né? Por sua essência, a grande maioria é cristão. Mas se você for aí falar isso para então, quem pratica usar Cristo, vê que não é a maioria, né? A gente é cristianismo porque as pessoas não estão aí se preocupar com os atos de Cristo. E gente, tudo isso. Então elas vão na igreja, não seu comportamento, não mudam suas atitudes ou não tomam nenhuma atitude e aí se autorrotulam cristão. Não é disso que eu estou falando, não, viu, irmãos? Estou falando daqueles que verdadeiramente resolveram se relacionar com Deus e que buscam na palavra de Deus um caminho para isso, porque sabem que a palavra de Deus vai mostrar, né, ela ensina todas as coisas, principalmente como se relacionar com Deus. Então tenha o seu prazer, tenha a alegria de ser um servo de Deus, um filho de Deus, e pensa, né, medita, reflete, analisa, julga, pesquisa sobre ela dia e noite, né? Então ele vai achar dentro da palavra de Deus algumas coisas que vai motivá-lo a sempre estar em atividade, vai motivá-lo a procurar sempre caminhos para fazer a vontade de Deus, né? Para ser feliz. E olha que legal que a gente descobre meditando sobre a palavra de Deus. Por exemplo, a gente descobre que muitas vezes na religião nós somos ensinados a fazer orações e terminar essas orações com a frase "se for da sua vontade". E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pesquisa, estuda, a gente descobre que a vontade de Deus, no fundo, é satisfazer a nossa vontade. Você vê isso quando você vê a Salmo, né, dizendo, olha, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Jeremias 29:11, olha, para dar o final que você imagina. Né? Pede-me, se minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Vou pedir tudo o que meu coração ansiar, tudo o que tiver no desejo do meu coração, né? Mas para isso eu preciso estar na palavra, e a palavra está em mim. Então, às vezes nós temos sonhos, às vezes nós temos projetos, às vezes nós queremos mudar de vida, mudar a situação, e nós não conseguimos. E por que não conseguimos, pastor Alexandre? Não conseguimos porque não meditamos na palavra. Não conseguimos porque não fazemos deste livro um manual de vida. Não é só um manual de vida, porque a Bíblia Sagrada não é uma carta de escravidão, como algumas pessoas pensam, que eu vou pegar isso aqui vai me subjugar, que a palavra de Deus vai me transformar num escravo, numa pessoa alienada, sem pensamentos, sem vontade. Não, não, não. A palavra de Deus, na verdade, é um contrato de uma aliança. É Deus se propondo a ser nosso aliado naquilo que é o nosso propósito, naquilo que é os nossos sonhos. Ele próprio na sua palavra, e isso você vai ter que meditar ou aguardar Deus ministrar em nós para falarmos sobre isso, mas ele mostra que o propósito dele é justamente nos ajudar a conquistar aquilo que vai gerar em nós felicidade. Né? E aí a felicidade, a cada um tem a sua visão de felicidade. Por isso que nos milagres de Jesus, ele olha o cego e ele não diz, olha, veja. Não é assim. Ele vê uma pessoa doente, ele não fala assim, seja curado. Ele para e pergunta, olha, o que é que você quer que eu te faça? Qual é o seu sonho de felicidade? Eu olho você, vejo você cego e penso, olha, o desejo do coração dele deve ser ver. Mas isso não é, eu não quero adivinhar o que você pensa, eu quero que você me diga, segundo a sua concepção, segundo os seus sonhos, segundo os seus ideais, o que é felicidade para você, o que você precisa para ser feliz. E o Evangelho é isso. O Evangelho é um contrato de aliança. Quando você pratica o Evangelho, é como se você assinasse esse contrato e dissesse, olha, eu estou de acordo com os termos desse contrato, vou fazer a minha parte e eu sei que o Senhor vai fazer a sua. E Deus ele não tem limite. Né? Se você pegar os milagres da Bíblia, o limite é do homem. Por exemplo, ele pega Abraão, pai da fé, e leva ele a um lugar e diz assim, olha Abraão, olha aí as extensões da terra. Todo lugar que você estiver vendo é teu. Né? Quando ele faz a promessa, ele fala, todo lugar que colocar a planta do teu pé, tenho te dado. Mas veja que ele não diz assim, ó, você vai colocar a planta do pé só em Siquém, você vai colocar a planta do pé em Jerusalém. Ele fala, não, todo lugar que você colocar. Então, o limite da minha bênção é a disposição que você tiver de andar para tomar conta da terra. Né? Quando a viúva
que faz lá o milagre do azeite, que está derramando o azeite no vaso, ela vai enchendo, vão pedindo vaso, os vasos vão chegando. Quando ela fala, olha, me traga mais um vaso. E aí se diz, ó, acabou o vaso, o limite humano acabou, então cessa o azeite. Então veja que o limite não era de Deus, Deus é ilimitado, mas o limite era do homem. E aí fica então a reflexão de hoje. Você, qual é o seu limite? Até onde você pretende chegar? Até onde você tem fé de ir para realizar o seu sonho, para conquistar os seus ideais, para fazer com que as coisas que você almeja aconteçam? Porque não depende de Deus. Nós vimos isso hoje. Nós aprendemos que a limitação não é de Deus, a limitação é sua. É você que não deve estar refletindo na palavra, é você que não deve estar fazendo alianças corretas, é você que deve estar faltando perceber qual é o caminho que Deus tem para manifestar isso. Mas eu vou dizer, se o sonho está no seu coração, se você tem esse desejo, então Deus é contigo, porque a Bíblia diz que Ele manifesta o querer, o sonho e o efetuar a concretização do sonho. Então, meu amigo, faça uma aliança com Deus, medite na palavra, busque conhecimento e coloque a mão em prática, porque você determina o tamanho da sua bênção. Deus te abençoe. Até a próxima em nome de Jesus. E que você não somente sonhe, mas parta em busca dos teus sonhos, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo o que você pensa, do que tudo o que você pode pedir. Um bom dia a todos, em nome de Jesus.